vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais algumas atualizações importantes para tratar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os russos adiantaram a ofensiva de verão, já estão iniciando as ofensivas então agora na primavera, lembrando que eles caminham para o verão, né? Acabaram de sair do rigoroso inverno na Ucrânia. Sempre que muda a estação, eles chamam aí a ofensiva do inverno, ofensiva de primavera, verão, porque mudam as táticas. Fato é que o Zelensky afirma que os russos já começaram, obviamente essa pressa do Putin é por conta das, entre aspas, né, negociações em andamento. Já tem reunião marcada aí para o dia 10, né, para o dia de amanhã já, quinta-feira, dia 10 já tem reunião marcada entre Rússia, novamente, Rússia e Estados Unidos. A Ucrânia de novo não está envolvida. Dito isso, o Zelensky diz que o início da ofensiva foi frustrado. Os ucranianos conseguiram segurar as pontas ali. O foco dos russos foi, a princípio, na região de Kharkiv, também na região de Sumy, na Ucrânia. Então eles já começaram a ofensiva de, então, chamada primavera, porém, os ucranianos seguem firmes, segurando e frustrando a ofensiva adiantada dos russos. Porém, o próprio Zelensky afirma que é extremamente importante o apoio americano nesse momento, e por isso que ele tentou, né, dar aquela jogada ali de, já que vocês não querem fornecer, então vende. Ele está tentando ir para cima do Trump, a verdade é essa, ele está tentando sim mexer as peças nesse tabuleiro maluco do xadrez, me refiro o Zelensky, né? Então já que o Laranjão tá se recusando a continuar a ajuda, então vende aí os Atacams, vende aí o sistema de defesa antiaéreo americano, venda para a Ucrânia, e ele diz que tem cerca de 50 bilhões, né? E aqui um pouco mais de detalhes, uma nota curta, porém quero pedir para você antes, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, todo aquele nosso combinado. Ó, a Rússia está tentando romper no nordeste da Ucrânia e continua pressionando lá no leste com uma nova ofensiva, a chamada ofensiva de primavera, que já iniciou, já está a caminho, em andamento, né? Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ofensiva de primavera da Rússia teve início no nordeste da Ucrânia e já começou, eles já anteciparam, também confirmou o próprio o próprio comandante ucraniano, o Oleksandr Syrskyi, também no dia 9 de abril. O Zelensky já havia alertado anteriormente que a Rússia preparava, né, uma forte ofensiva ali nas regiões de Kharkiv e de Sumy. Ele já tinha alertado que os russos estavam sim se preparando para uma nova ofensiva, uma ofensiva às pressas, uma ofensiva rushada, né, corrida, porque eles querem, o Putin quer o máximo possível de território, ele quer ter uma posição o máximo possível fortalecida, para se caso ele conseguir chegar em um acordo com o Trump. Eu falo se caso porque o Putin não está recuando em ponto nenhum, somente aumentando as exigências e complicando, obviamente, o lado ucraniano, que não pode aceitar um acordo em que a Ucrânia ceda tudo que tem direito e mais um pouco, e a Rússia não entregue nada, né? Hoje, mais de 67 mil soldados russos estão localizados na direção de Kursk, ali na Rússia, né? Seguiu ali o Zelensky. Kursk é onde os ucranianos marcam presença ainda. Porém, dali eles já pulam para Sumy, né? Que já é território ucraniano. E segundo os russos, os ucranianos estão cercados ali. Então, se eles conseguirem tomar a posição dos ucranianos em Kursk, esses quase 70 mil soldados pulam para a Ucrânia assim, né? No estalar de dedos. Essa é a preocupação do Zelensky, tá? As forças armadas ucranianas tomaram também medidas bem-sucedidas para evitar um avanço nessas direções e conseguiram segurar em Kharkiv, né, e conseguiram avançar em Belgorod. Eu também cobri pra gente esse evento no dia de ontem. Os ucranianos marcam presença em Belgorod e em Kursk, na Rússia. Porém, os russos seguem aí, então, tá virando uma troca de território na fronteira, né? Kharkiv Sumy de um lado ali, passa para a mão dos russos, Kursk e Belgorod russo cai no controle parcial também dos ucranianos. Está virando uma troca de território, pelo menos ali, naquela região, e é tudo que o Putin não queria, né? Dava sinais de que não queria de jeito nenhum ter que trocar território russo com a Ucrânia. O Zelensky ainda alertou que a Rússia não mudou em nada o objetivo, nada, de capturar as maiores áreas ali do território ucraniano.
desde a invasão. E é o que nós também alertamos aqui diariamente no canal. O Putin não mudou nada. O Putin não recusou em nada, recuou em nada o plano, desde o início. A gente parou aqui, eu fiz um vídeo até um pouco longo esses dias, a gente analisou, os pontos eram os mesmos, tudo era tudo igualzinho. Quer que a Ucrânia retire, entregue, aliás, tudo igualzinho? Não, perdão. Ele aumentou as exigências. Ele quer todo o território que eles controlam, quer território que a Rússia nem controla, mas que é parcialmente controlado, quer que a Ucrânia entregue, desista da ideia da OTAN, quer que a Ucrânia renuncie o Zelensky, que mais? Quer que a Ucrânia, ele quer um país desmilitarizado, né? O exército da Ucrânia com limite ali. Resumindo, todas as exigências do início da invasão, lá em 2022, o Putin ainda traz e ainda coloca algumas outras mais. Então, situação complicada. Um outro detalhe também, rapidinho aqui, mais denúncias de soldados chineses na Ucrânia, tá? Mais denúncias, ó, mais de 160, perdão, mais de 160 cidadãos chineses foram encontrados, confirmados, lutando ao lado da Rússia no território ucraniano. A Ucrânia começou a denúncia tímida, denunciando somente 2 soldados chineses. Depois, ao longo do dia, foi confirmado aí mais de 160, over 160, por que tá em inglês? Enfim, mais de 160 chineses, cidadãos chineses lutando pela Rússia na Ucrânia, segundo um documento que foi vazado ali pela Ucrânia. Então, a China com esse papo de que não... Na verdade tem mesmo, o Xi Jinping meio que proibiu entre aspas, né, os chineses de se envolverem na guerra para qualquer lado, nem para a Ucrânia, nem para a Rússia. Ele proibiu, todo mundo sabe como que é rigoroso o governo socialista chinês, né? O bicho pega lá, eles não têm liberdade nenhuma. Nenhuma. Então, é rigoroso, mas foram pegos quase 200 soldados, o que nos leva a crer, dada quão rigorosa é a administração do Xi Jinping lá na China, e pode ser que a China sabia. Pode ser que houve uma facilitada aí para esses cidadãos chineses. Quase 200, fossem somente os 2 primeiros ali do início da denúncia, mas 163, para ser mais exato. Aí depois a China falou ali, nota oficial do governo, tá? Que está investigando os casos, que é um absurdo, e que eles reiteram a posição do governo chinês de que é para nenhum cidadão chinês se envolver na guerra, em guerra nenhuma, em nenhuma guerra do mundo, nem da China, perdão, nem da Ucrânia, nem no Oriente Médio, em guerra nenhuma, em Gaza, nada. Porém, quase 200 soldados e o governo chinês que controla tudo milimetricamente, nada, difícil de acreditar, né? Podemos conversar sobre isso em um próximo vídeo para não alongar demais isso aqui, mas é um detalhe importante que eu quis também cobrir para vocês. Mais soldados chineses descobertos no território ucraniano lutando ao lado dos invasores, ao lado dos russos. Bom, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, por favor, hein? Aquele comentário bem bacana. Valeu, carequinho, obrigado, tamo junto, o que você quiser, tá bom? Tamo junto, valeu.